mas aquilo que nos une a todos, no fundo, é o estudo profundo do fenómeno da corrupção a nível mundial e a nível local, e depois o combate à corrupção, que tem diferentes características, consoante, obviamente, a administração e o local onde nos encontramos. E, infelizmente, Portugal, em termos do que é o cenário europeu, é dos países mais difíceis nessa matéria. Eu não sei se as pessoas têm noção, mas em 178 países analisados anualmente, 176, 178, é sempre a ordem disso, Portugal ocupa um vergonhoso 33º lugar. O que é, em 178, estamos melhor que o Afeganistão ou a Somália, se quiser. Mas em termos do que é o espaço europeu, atrás de nós temos apenas a Grécia e a Itália. Portanto, a Grécia que tem uma administração desestruturada, como é sabido, e a Itália que ainda sofre hoje, na sua administração, muita influência da própria máfia. Mas se pensarmos na nossa posição atual, 33º, é vergonhoso. Agora, o que é verdadeiramente mais vergonhoso é que na década 2000-2010, Portugal foi o país que mais depreciou a sua posição em termos de transparência. Em 2000 passamos do 23º lugar para o 33º que temos agora em 2013. 10 lugares em apenas uma década. Nenhum país no mundo se degradou tanto em termos dos valores de transparência e, portanto, aumentou os valores de corrupção. É isso que explica a crise, como diz o título do seu livro? Claramente. A corrupção não é a única causa da crise, mas a corrupção é a maior causa da crise. Bastará vermos, se dividirmos a crise em duas componentes, digamos, dívida pública e dívida privada, o que faz uma grande dívida pública, para além de alguma incompetência, de alguma megalomania e de gastos, alguns desmesurados para a dimensão do nosso país, mas é corrupção sistemática na Expo 98, no Euro 2004, no BPP, no BPN, nos submarinos, na Ponte Vasco da Gama, nas parcerias público-privadas, que é uma situação que não acontece em mais lado nenhum no mundo, parcerias como as que nós temos, e é evidente que cada um destes assuntos que eu foquei vale milhares de milhões de euros. Para as pessoas terem noção da ordem de grandeza, esta crise recente por causa do chumbo no Tribunal Constitucional de um conjunto de medidas do orçamento valia, digamos, 1.000 milhões de euros. Cada um destes exemplos que eu falei valia muito mais do que isso. Só o BPN representa 6.000 milhões de euros. O buraco criado no BPN, que é um caso claro de corrupção, o buraco criado no BPN representa 6.000 milhões de euros, que é mais ou menos o que dá para pagar a quase toda a função pública durante um ano. Estamos a falar de valores desta dimensão e desta grandeza. É evidente que corrupção reiterada ao longo de 20 anos criou uma dívida pública gigantesca e, portanto, a corrupção é claramente a maior causa da crise. Mas mesmo na dívida privada, e as pessoas não têm noção disso, há muito aquela máxima de que os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades. Isso é o maior embuste que existe na sociedade portuguesa. Esse facto dos portugueses andarem a gastar acima das suas possibilidades em telemóveis, viagens, automóveis, etc., representa apenas 15% do valor de toda a dívida privada. 15%. 15% de metade da crise. Então, onde é que está a grande dívida privada? Quando a crise se iniciou, portanto, fim de 2008, início de 2009, 70% da dívida privada era dívida imobiliária. Representada por quê? Sobretudo por negócios imobiliários, obviamente, que posso dividir, digamos, em três alíneas, se quiser. Em primeiro lugar, casas que foram compradas muito acima do seu real valor, porque o negócio dos promotores imobiliários não era a qualidade das casas, era a influência sobre as câmaras municipais. Era a tal história de comprarem terrenos a 100, valorizavam para 1.000 e, portanto, esse é que era o seu negócio. Quem comprou casa, por exemplo, há 15 anos, hoje tem um património que vale 60% do que valia. Depreciou-se, ou menos. Mas isso está estudado, portanto, as casas de habitação coletiva, portanto, apartamentos em propriedade horizontal, depreciaram em média 35% a 40%. Mas isto ainda é a melhor situação, porque outros casos há em que muitos terrenos foram valorizados artificialmente pelas câmaras porque sabia que ia passar ali qualquer equipamento público. Ou seja, as câmaras municipais valorizavam os terrenos porque depois naquele local ia passar, ou uma secute, ou o canal de atravessamento TGV, ou uma rotunda, ou um chafariz, fosse o que fosse. E então a expropriação já não era pelo preço inicial do terreno, mas pelo preço valorizado. Veja o disparate que isto representa em termos de administração pública local e central, que é um organismo da administração pública local anda a valorizar terrenos a privados para que depois esses privados os vendam mais caros à administração central. Isto é um completo absurdo. Bom, e depois ainda há aqueles casos que infelizmente ocorreram em grande dimensão, que é uma associação verdadeiramente mafiosa entre promotor imobiliário, autarca, presidente de Câmara ou vereador de urbanismo,
e administrador do banco, em que se compravam terrenos, se valorizavam terrenos nas câmaras, se criavam projetos imobiliários, sabendo que não se ia fazer absolutamente nada. Então qual era o objetivo disso? Era ir à banca, pedir o financiamento de todo o projeto. E o que é que ficava como garantia? Um terreno agrícola que valeria 40 vezes menos. Metade do problema do BPN tem a ver com isto. No fundo, mas atenção que não é só no BPN, no resto da banca existem muitos empréstimos cuja garantia vale 40 e 50 vezes menos do que o valor do empréstimo obtido. É evidente que esse dinheiro desapareceu nos bolsos de quem? De toda esta gente que estamos aqui a falar. Aliás, hoje há uma bolha imobiliária, de facto, significativa na banca portuguesa, de que ninguém fala, e o que é dramático é que agora estão todos a pagar para, entre outras coisas, vir dinheiro via Troika para recapitalizar a banca por causa destas brincadeiras. Que é uma das responsáveis absolutamente. pela atual Aliás, situação. o mais dramático nesta evolução da crise é que são exatamente os que a provocaram que estão a ser poupados aos sacrifícios da crise. Bastará ver que nos negócios imobiliários, a maioria destes promotores imobiliários fizeram estas negociatas todas, valorizaram os terrenos, construíram ou não construíram, enfim, isto que estive aqui a falar, mas mesmo quando construíram, titularam os apartamentos que foram construindo em fundos imobiliários fechados que estão isentos de IMI. Veja bem, é qualquer telespectador que tem um T2 ou um T3, chega ao fim do ano e paga IMI. E os senhores que provocaram a crise com os negócios imobiliários nem sequer pagam aquilo que todos nós pagamos. Portanto, quem está a ser poupado nos sacrifícios da crise são exatamente os que o provocaram. Se tivesse poder, que medidas é que tomaria para combater a corrupção que não estão a ser tomadas? Bom, as medidas para combater a corrupção são muitas, mas antes disso, na própria estrutura orçamental, neste momento nós temos um gap orçamental no Orçamento de Estado que existe. A receita fiscal, a coleta tem sido da ordem dos 60 mil milhões, a despesa não baixa dos 70 mil, portanto há ali um buraco que tem que se resolver. É evidente que o que se deveria fazer pelo lado da receita, desde logo, era começar a tributar quem não paga impostos. Se tributassem devidamente estes fundos imobiliários que são detentores de tanta casa, isto tinha um efeito imediato. As pessoas, os detentores desses fundos, tinham que colocar as casas no mercado e desde logo baixava o valor das rendas. Sabe quantas casas vazias há em Portugal? 2 milhões de casas vazias. 2 milhões? 2 milhões de casas vazias. Em Portugal há 2 milhões de casas vazias que deviam vir para o mercado de arrendamento, baixar as rendas para que as pessoas tivessem acesso a rendas mais baixas. E porquê é que existem 2 milhões de casas vazias? Justamente porque esses fundos, cerca de 300 mil serão no Algarve, portanto são sazonais. Mas há 1,5 milhão, enfim, já estou aqui a dar um desconto, há 1,5 milhão de casas que podiam estar no mercado de arrendamento e estão fechadas exatamente porque os seus detentores não têm que pagar impostos. Como não têm que pagar impostos, preferem estar ali a valorizar o seu património. Portanto, são operações financeiras, nem sequer chegam a ser operações imobiliárias. Portanto, ao nível do aumento da receita fiscal, tinha que se tributar quem não paga impostos. Já sem falar, obviamente, daqueles que estão em economia paralela, fogem ao fisco, mas isso muita gente também já fala desse aspecto. E depois, ao nível da redução de despesa, obviamente que tinha que se baixar as rendas das parcerias público-privadas, mas baixar a sério as rendas das parcerias público-privadas, teria que se ver situações como a da Ponte Vasco da Gama, que é uma situação verdadeiramente imoral. Eu não sei se recordam, mas quando a Ponte Vasco da Gama foi feita, foi vendida à opinião pública portuguesa como sendo um negócio privado porque o Estado não tinha dinheiro para construir. Pois, dos cerca de 800 e tal milhões de euros que custou a Ponte Vasco da Gama, 870 milhões, os privados entraram apenas com 200, com 22%. Então de onde é que veio o resto de dinheiro? Bom, desde logo, antes deles terem feito, fosse o que fosse, deram-lhes a Ponte 25 de Abril. A Ponte 25 de Abril era do Estado português. As receitas, naturalmente, não foi a ponta, obviamente. Isto é uma forma de expressão. E nessa relação contratual, sem os privados assumirem nenhum risco. Estava ali, era só ir colher as portagens. Eram todos transferidos para o Estado. Do incumprimento da obra, da não realização da obra, dos preços adicionais e, portanto, todos os riscos transferidos para o Estado. Isto feito, lá está, os grandes escritórios e de forma intencional. O negócio da Luz ao Ponto é tão desastroso, tem sido tão desastroso. Já houve 8 acordos de reequilíbrio financeiro, como está previsto nos termos de contrato, acordos de reequilíbrio financeiro que visam, sempre que há fatores exógenos ao negócio, há ali um acordo de reequilíbrio financeiro. O que é que são os 8 acordos que existiram até agora? É sempre o Estado a dar mais dinheiro à Luz ao Ponte. Sempre o Estado a dar mais dinheiro à Luz ao Ponte. Aliás, as PPPs começaram mal e começaram justamente com a Ponte Vasco da Gama, no tempo em que era... Já agora, Dr. Paulo Moraes, quem é que atribuiu essa concessão à Luz ao Ponte?
O atual presidente da Lusoponte, quando era ministro das Obras Públicas em Portugal. Mas diga assim a bom da verdade que não foi só ele. Bem, de facto, Ferreira do Amaral foi ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva e depois, mais tarde, foi trabalhar para as parcerias público-privadas. Para esta, concretamente, que ele próprio atribuiu Mas no governo seguinte, o governo de António Guterres, também havia o ministro das Obras Públicas, que era Jorge Coelho, que também foi trabalhar para a Mota-Engil, que é a maior detentora de parcerias público-privadas. E que agora voltou para a política. Não, mas espera aí que isso não acaba. Mas a seguir, Durão Barroso também tinha o ministro das Obras Públicas, chamava-se, e chama-se, aliás, Valente Oliveira. Onde é que ele está a trabalhar? Na mesma Mota-Engil, nas parcerias público-privadas. Ou seja, todos eles estiveram na administração e no governo a semear aquilo que mais tarde vinham colher. Já agora, falta aí deixa-me introduzir aí um ministrozinho que falta também, pelo qual temos um particular. Quem é que é o presidente da Iberdrola em Portugal? O ministro da Economia portuguesa que permitiu a entrada da Iberdrola em Portugal. O doutor Pina Moura, antigo destacadíssimo militante do Partido Comunista Português, cardeal no reinado do Guterres, no papado do António Guterres, chamavam-lhe o cardeal, uma espécie de cardeal, e é ele que é o presidente da Iberdrola em Portugal. Foi ele que negociou como ministro da Economia a entrada da Iberdrola, em detrimento dos interesses nacionais na área da energia, da Iberdrola em Portugal. Só para concluir, penso que é importante que as pessoas tenham noção, se eventualmente ainda há quem tenha remorsos de ter andado a gastar acima das suas possibilidades, só para concluir este assunto das PPPs, as parcerias público-privadas em Portugal têm algo que não tem mais lado nenhum do mundo. As PPPs nasceram fundamentalmente em Inglaterra, aliás, no Reino Unido é o país que representa o maior mercado de PPPs, só que em Inglaterra fizeram uma coisa muito simples. Quando viram os prejuízos que isto estava a dar, acabaram com elas. As parcerias público-privadas ferroviárias dos caminhos de ferro de Londres estavam a correr mal, nacionalizaram e acabaram com a brincadeira. Mas só para ter uma ideia, há 3 defeitos dramáticos que são uma verdadeira bomba nas finanças públicas portuguesas, cada um destes 3 aspectos, que vou referir nas parcerias público-privadas. O primeiro é que as PPPs garantem receitas garantidas, passa a redundância, aos concessionários independentemente do tráfego. Sem risco. Não há risco. São investimentos sem risco. O risco é do Estado, é nosso. Numa qualquer autoestrada, só para dar o exemplo, enfim, que recordo-me agora destes números, de Viana do Castelo, a Vila do Conde, perto do Porto, existe uma SCUT, uma ex-SCUT, que garante ao concessionário 123.500 euros por dia. O que quer dizer que nem que não passe lá carro nenhum, no fim do ano o concessionário recebe 50 milhões de euros. Isto repete-se em 120 parcerias público-privadas em Portugal. Em 120, aproximadamente. Bem. Portanto, este é o primeiro problema. É o pagamento por taxa de disponibilidade. Isto não tem pés nem cabeça, isto é inconcebível. Mas depois ainda há um segundo aspecto, que é verdadeiramente, este é dramático, que tem a ver com a remuneração que é dada aos concessionários em função da diminuição de sinistralidade. Ou seja, se houver aumento de sinistralidade, o concessionário paga uma multa, se houver uma diminuição de sinistralidade, o concessionário recebe um prémio. Mas as fórmulas foram feitas de tal ordem que, se, por exemplo, houver um aumento de sinistralidade de 10%, a multa é 200 vezes inferior a se houver uma redução de sinistralidade de 10% ao respectivo prémio. Ou seja, há uma relação de 1 para 200, 1 para 300. É assim, quem colocou aquelas fórmulas naquela legislação, só por esse facto... Naturalmente, claro. Mas só por esse facto, a maneira como se foram construídas as fórmulas, só por esse facto a pessoa devia responder em tribunal. Mas eles colocarem é grave. O mais grave ainda é depois o Estado aceitar. Tem a ver com estas promiscuidades, mas deixe-me falar do terceiro grande pecado mortal das parcerias público-privadas, que são os acordos de reequilíbrio financeiro. Só para as pessoas terem ideia, os acordos de reequilíbrio financeiro representam muitos milhões. Mas quantos milhões? Nas últimas contas disponíveis, foram publicadas, portanto, em setembro do ano passado, ou agosto, e dizem respeito ao ano 2011. São as últimas contas já, portanto, registadas, fechadas, exercício completo, pago, etc. Quanto é que houve de acordos de reequilíbrio financeiro em 2011? 900 milhões de euros. 900 milhões de euros foi aquilo que o Estado português pagou a mais nas parcerias público-privadas. Não foi o que pagou, foi o que pagou a mais. Ou seja, o que estava previsto era ter pago 800 e pagou 800 mais 900. O desvio é maior que o próprio custo. Quando 900 milhões, recordo, é mais ou menos a ordem de grandeza da crise política provocada pelo chumbo daquelas medidas neste orçamento. Ou seja, sem ninguém dar por ela, sem haver discussão nenhuma, foram pagos 900 milhões de euros a mais nas parcerias público-privadas rodoviárias em 2011.